Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, hoje eu estou gravando num ambiente diferente, né? Dentro do carro aqui, mas é porque hoje a área aqui está bem barulhenta. Então eu afastei um pouquinho de onde eu estou, só para vir aqui poder gravar e voltar para subir o vídeo para vocês, tá? Então, até por questão de áudio, barulho, aqui a gente deu uma afastada e vocês vão acostumar um pouquinho com esse ambiente do carro, pelo menos por hoje, tá? Vamos lá. A gente tem notícia, sabe, muito triste sobre essa guerra que cada vez se aproxima mais do Brasil. Aproxima pelos debates ideológicos que estão aqui dentro e também por um reflexo. Infelizmente, a triste notícia que nós temos é da morte do brasileiro que estava desaparecido. Matéria do jornal O Globo: brasileiro desaparecido em rave em Israel, atacada pelo Hamas, é encontrado morto. O brasileiro Hanani Glazer, desaparecido desde sábado, após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, foi encontrado morto, informou a tia do jovem ao Globo, na noite da segunda-feira. Glazer estava numa rave, que é uma rave chamada Universo Paralelo. E aí quem promove essa rave é o pai do Alok, aquele DJ famoso, o Alok. É o pai dele que fazia essa rave composta, organizada por brasileiros, mas tinha pessoas de todas as nações. Tanto é que aquela menina, aquela moça que foi exibida como um troféu, com as articulações todas dobradas, essa moça era alemã. E assim, antes de ser morto covardemente por esse grupo terrorista chamado Hamas, o Hanani, esse brasileiro, ele gravou um vídeo dentro de um bunker e contou, falou: olha, a gente conseguiu correr e esconder dentro do bunker, parecia uma cena de filme, eles chegaram atirando e matando e abusando das mulheres e fazendo tudo de mais grotesco que poderia. Então assim, são monstros, são pessoas deploráveis. Até numa guerra existem condutas morais. Mesmo numa guerra é luta de soldado contra soldado. E qualquer um que foge disso é um grupo terrorista. E vai responder. Então, não à toa a Rússia extrapolou os limites do que se pode fazer numa guerra, ou seja, da guerra soldado versus soldado, atingiu os civis, sequestrando mulheres, e o Putin tem um mandato de prisão no TPI, tá? Contra ele. Tem esse mandato de prisão contra o Putin. Então, já esse grupo Hamas é algo assim assustador, são terroristas. Então, sabe, num aspecto de terrorismo muito maior do que se possa imaginar. E aí, o Marcel Van Hatten, que é gaúcho, se manifestou sobre o caso do Hanani. Triste notícia: o gaúcho de Porto Alegre, Hanani, foi vítima do estúpido e covarde ataque dos terroristas do Hamas, desaparecido há poucas horas. Familiares confirmaram à imprensa que encontraram seu corpo. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Então, o Marcel, que é gaúcho, se solidariza aí com este caso que é deplorável. E aí, os reflexos dessa guerra no cenário político interno estão cada vez maior. Vai ter inclusive manifestação pró-Palestina organizada pela esquerda. Todo mundo da esquerda está passando pano para essa situação vexatória que aconteceu. Esses terroristas, esse sim, é até engraçado, porque essa gente que fica aí chamando velhinha de Bíblia na mão de terrorista, chama o Hamas, que mata moças inocentes, de resistência, que põe crianças em jaula, de resistência, que mata civis inocentes, de resistência. Alguém que vai para uma manifestação orar com a Bíblia na mão e que até cometeu um pequeno crime, tá? Cometeu um crime sim, que é invadir os prédios, tá? Mas não feriu ninguém. Invadir os prédios, tem que responder pelos crimes. Mas chamar essas pessoas de terrorista e chamar esses criminosos do Hamas de resistência, você mostra aí um desvio moral dessa turma da esquerda. Ontem eu estava vendo um cientista político falar e ele disse uma coisa muito polêmica. Ele falou o seguinte: olha, não tenham dúvida que essas pessoas que defendem o Hamas, se eles tivessem
a condição de fazer o que o Hamas fez com a gente, eles fariam sem pestanejar, dizendo que isso é resistência. Se eles tivessem condição aqui no Brasil de juntar grupos armados, partirem para cima da direita e fazerem o que eles fizeram, eles fariam. E olha que essa informação, essa narrativa trazida, não causaria estranheza para ninguém, porque realmente eles defendem abertamente. Olha só, tem o Leonardo Boff, ele é um padre, ou ex-padre, é ideólogo da teologia da libertação, ele está sempre com o Eduardo Moreira, e aí ele fez uma comparação vexatória. Ele equiparou o Hamas a Israel. Ele falou que não tem ninguém inocente nessa guerra e diz que o Israel reprimiu demais os palestinos. E ontem o próprio ICL, que é esse jornal do Eduardo Moreira, uma liderança de esquerda, ele se tornou notícia. Por quê? Porque um cidadão de Israel, um morador de Israel, perdão, ele deu uma chamada épica nos jornalistas falando: eu não estou vendo ninguém de vocês chamar isso de terrorismo. Eu não estou vendo vocês falarem que eles são terroristas, eles estão defendendo a Palestina. Isso é um absurdo. Daí eu vou tratar disso, eu vou até trazer esse trecho para vocês analisarem depois. É realmente uma coisa assim, fora de precedentes. Mas cientistas políticos mais sérios, inclusive o André Lades, ele concedeu uma entrevista à Band News. E ele disse o seguinte: enquanto existirem lideranças palestinas que são contra a legitimidade da existência de Israel, não há solução. E ele esclareceu aqui, durante essa entrevista, que há uma diferença. Israel só quer viver no seu canto. Já a Palestina, o problema não é território, o problema não é existência, é coexistência. Para a Palestina, o problema é Israel existir. Para a Palestina, o problema é os judeus ainda viverem. E enquanto existir esse grupo anti-Israel, que tem ódio de Israel simplesmente por ser Israel, a guerra vai continuar. Então, é por isso que a resposta dura de Israel está sendo aí até criticada por vários jornais brasileiros que estão fazendo um papel deplorável, né? Mas a resposta é essa, é iminente. Não há o que se fazer. Enquanto eles atacam, enquanto eles atacaram Israel, enquanto esse grupo palestino viver, Israel vai estar em perigo. Então é por isso que o grupo palestino, e aqui eu não estou falando as pessoas palestinas, eu estou falando desse grupo, o Hamas. Enquanto esse grupo terrorista existir, o grupo Hamas sobreviver como entidade, Israel não terá paz. E o pior de tudo é saber que existem pessoas que apoiam. Haverá um ato de solidariedade à Palestina pelos fins dos bombardeios em Gaza e por uma Palestina livre. E aí, a crítica aqui é a participação de Boulos neste evento. Se Boulos irá ou não participar, uma vez que ele se silenciou totalmente. E quem provoca essa reação aqui, essa intimação ao Boulos para se manifestar se vai ou não, é o Gil Diniz, que é deputado estadual. Ele diz o seguinte, e ele que é um antagonista ao Boulos dentro aqui do estado de São Paulo, tá? O Guilherme Boulos já respondeu se vai participar da manifestação pró-Hamas no Janiá, em São Paulo, amanhã. Vamos lá, Boulos. Responde aí, afinal, ninguém solta a mão de ninguém. Eu até melhor, ninguém solta a mão ensanguentada de ninguém, né? Porque todo mundo que defende isso aí tem sangue nas mãos. Mas não caiu bem esse tipo de informação. Tanto que para Globo News bater de frente com a turma que defende aí o Hamas, é porque a situação não vai muito bem. Olha só, o Demetrio Magnoli, que é comentarista da Globo News, ele escreveu o seguinte: quando condena ataques civis, Lula não usa a palavra Hamas. Boulos, que é o candidato a prefeito apoiado por Lula em São Paulo, foi na mesma direção e não citou a palavra Hamas. Há um problema aí sobre a esquerda brasileira que não condena o terror e não cita o Hamas. Ou seja,
Se tem uma coisa que essa guerra está demonstrando, é quem é a esquerda brasileira de verdade, quem é o Lula, quem é o Boulos, quem é essa turma aí que defende o Hamas e defende esses ataques terroristas. E aí, eu vou relembrar para vocês a situação daquele comentarista, que eu vou trazer aqui para vocês, que diz: se essa turma tivesse condição de fazer o que o Hamas faria, não pense que eles não fariam, porque eles não consideram como terrorismo, eles consideram como resistência. Esse é o grande problema. Mas teve impactos, tá? Teve impactos porque a Palestina hoje está sofrendo impactos financeiros. Matéria da Jovem Pan, tá, pessoal? Financiamento à Palestina é cortado e mais armas são enviadas para Israel. Então, os investimentos de todo o Ocidente, que era pela recuperação da Palestina, que era investimentos para a infraestrutura da Palestina, foram cortados. Armas, inclusive dos norte-americanos, foram enviados para Israel. E agora, a partir de então, Israel vai estar com mais munição. Os americanos mandaram armas, disseram que não mandarão soldados, mas mandaram armas. E aí, teve manifestação dos parlamentares brasileiros, tá? Manifestação sobre essa situação do Hamas, movimentação sobre toda essa situação. E aí, é o seguinte: o Luiz Felipe de Orleans Bragança, juntamente com o Abílio Brunini, eles apresentaram um projeto de lei, e esse projeto precisa do apoio, eu apoio totalmente. Classifica o Hamas e o Hezbollah como grupos terroristas e criminaliza a manifestação de apoio a esses grupos. Segundo o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e segundo o Abílio Brunini, é o mesmo que fazer uma apologia ao nazismo. Diante da falta de um firme posicionamento do governo federal, assinamos a coautoria do projeto de lei do deputado Abílio Brunini, que define sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas e criminaliza manifestações de apoio a esse grupo. Perfeitamente válido esse projeto. Esse projeto tem que andar. Se a Câmara dos Deputados tiver moral e o Congresso também, esse projeto tem que passar a toque de caixa enquanto o barulho é feito. E aí o papel do Abílio Brunini, e o papel do Luiz Felipe, e o papel dos outros parlamentares, como o próprio Van Hatten, o papel de todos os demais, é ir atrás de respostas firmes para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. E aí, por fim, a gente precisa citar a Clarissa Tércio também. A Clarissa Tércio, ela pediu que fosse enviado ajuda a Israel, não necessariamente soldados para a guerra, mas para recuperar a área, a faixa atacada de Israel. E aí ela lembrou bem, quando teve o desastre de Brumadinho aqui no Brasil, os israelenses estenderam a mão para os brasileiros. Agora, os brasileiros vão negar a contrapartida? Escuta esse áudio da Clarissa Tércio aí. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos enviando ajuda militar para Israel. Está enviando aqui o melhor porta-aviões que ele tem, navio de guerra, munição. E cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar que os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante a tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil colaborando com a defesa dos israelenses nesse momento? Em 2019, militares de Israel foram enviados para ajudarem no combate aos incêndios da Amazônia. Em 2020, Israel enviou um avião até a Bolívia para retirar ali os israelenses e também os brasileiros, quando estávamos naquele momento difícil durante a pandemia. E o Brasil não pode se omitir diante dessa barbárie que está acontecendo, desses ataques, desse grupo terrorista. Mano, é desumano ver o Brasil adotar assim um tom tão ameno diante desses ataques assombrosos. Pois bem, pessoal, aí vocês já começam a perceber aí que há um tom mais alto da fala dos deputados e há um projeto muito importante sobre a criminalização de apoio a terroristas. Eu acho que a narrativa mentirosa que a esquerda vem levantando hoje no Brasil precisa ser dada a devida relevância, e esse projeto deveria passar, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.